Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Aqui é o pastor Renato Lopes e para mim é um prazer muito grande poder trazer esse estudo bíblico da parte do nosso Deus para a PIB Jardim Maranguape. Desde já, o nosso muito obrigado por ter nos contactado para podermos trazer aí esse estudo, da parte do nosso Deus. Hoje nós vamos expor 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Mas antes disso, meus irmãos, vamos orar. Eu acredito e nós sabemos que a palavra de Deus diz que para compreendermos a Bíblia Sagrada, nós devemos estar em oração, devemos sempre pedir orientação ao Espírito Santo de Deus. Então eu te convido nesse momento para orarmos juntos. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade de estar trazendo esse estudo para os nossos irmãos em Cristo, da Primeira Igreja Batista Jardim Maranguape. Senhor, eu quero também te agradecer pela rica palavra do Senhor. Deus nos ajuda a compreendê-la, que o Teu Espírito Santo nos convença, Senhor, nos faça compreender melhor a Tua palavra para seguirmos de fato como ela é. Obrigado, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos dar uma olhada em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir dos primeiros versículos, Nós vamos ler o texto e vamos fazer a exposição bíblica desse texto. A palavra de Deus diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor, de uns para com os outros, vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato és justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, portanto, foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos o texto bíblico, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Todo o capítulo 1 são apenas 12 versículos. Mas, meus irmãos, para a gente compreender bem aqui o que Paulo queria dizer à igreja de Tessalônica, é muito importante compreendermos o contexto histórico também da época. A segunda carta aos Tessalonicenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, nós sabemos disso, e ela foi escrita pouco tempo depois da primeira carta aos Tessalonicenses. Tá certo? Então, provavelmente foram coisas de meses, 1 ou 2 meses após a primeira carta,
e ela foi escrita entre o ano 50 ao ano 51 depois de Cristo, né? E é muito importante a gente entender isso, porque estava ali muito próximo, né, ao tempo que Jesus subiu aos céus. Então a igreja estava esperançosa. Muitos irmãos da igreja passaram a acreditar, inclusive por conta de alguns ensinos falsos em Tessalônica, que Jesus já tinha vindo. Então muitos ficaram temerosos, achando que Jesus já tinha vindo, e eles tinham ficado. Então o apóstolo Paulo, ele escreve aqui a segunda carta aos Tessalonicenses por conta de alguns ensinos que algumas pessoas levaram para essa igreja, e até suponhando que fosse o próprio apóstolo Paulo ensinando falsos ensinos, tá certo? Mas para a gente compreender ainda melhor, nós também vamos dar uma passada lá no livro de Atos, no capítulo 17, porque foi nesse capítulo em que o apóstolo Paulo ele chega em Tessalônica, né? Na sua segunda viagem missionária, é que o apóstolo Paulo chega lá em Tessalônica. Então, no capítulo 17 de Atos, nós vamos fazer a correlação desse capítulo 17 juntamente com o texto de 2 Tessalonicenses, para que a gente faça uma boa exegese e compreenda o texto de uma forma plena, tá bom? Então vamos ver aqui o que foi que aconteceu com Paulo quando ele chegou em Tessalônica. Atos 17, verso 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia, ele é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e a Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Aqui foi o texto em que Paulo ele chegou em Tessalônica, né? Na sua segunda viagem missionária. Então nós vemos que quando o apóstolo Paulo chega lá, ele tem sérios problemas. Primeiro, como era de costume, ele vai diretamente lá às sinagogas de judeus. Então nós vemos que Tessalônica, não diferente das outras cidades, tinha ali sinagogas em que era ensinado o judaísmo, e os judeus não aceitavam, e os judeus até hoje, boa parte deles não aceitam que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Filho de Deus e que Ele é o próprio Deus encarnado em figura humana. Eles ainda esperam o Messias vir. Então o apóstolo Paulo ele encontrou problemas seríssimos em Tessalônica na sua viagem missionária, né? Ele, ousado, né, como o apóstolo Paulo sempre foi ousado, então quando ele chega lá na sinagoga, ele arrasou, ele mostra a palavra, ele prova que Jesus Cristo é Deus, mas os judeus não ficam felizes com isso. Então os judeus, eles começam a agitar o povo e vão até a casa de Jason, que era a casa onde eles estavam hospedados, Paulo juntamente com Silas. E aí eles tentam tirar eles para fora, para que o povo mate-os, para que o povo tire a vida de Paulo, né? Só que o que acontece? Eles fogem e eles só encontram Jason e alguns outros amigos que são presos por conta do evangelho e depois são soltos.
Em Tessalônica, nós vemos um forte poder da parte dos judeus e nós vemos também um desejo muito forte de extinguir o cristianismo. Nós vemos esse desejo, porque os judeus, principalmente no primeiro século, segundo século, eles odiavam de forma bem mais ferrenha o evangelho em Cristo, tá certo? As leis não eram como hoje, então eles podiam matar, podiam apedrejar as pessoas, assim como fizeram com Jesus, assim como fizeram com Pedro, sendo crucificado de cabeça para baixo, assim como fizeram com André, crucificando na cruz em forma de X, não é? Assim como fizeram com Marcos, arrastando Marcos amarrado a um cavalo, assim como fizeram a tantos e tantos apóstolos do Senhor Jesus, né? Também como fizeram ao apóstolo João, o último apóstolo a ficar vivo, né? Morreu com cerca de 99 anos e antes de morrer, antes de ser levado para a ilha de Patmos, quando ele tem a visão do Apocalipse, o apóstolo João, a história vai contar que ele foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente. Então, quando ele é jogado dentro daquele caldeirão, por um milagre de Deus, ele não morre. E claro que estava tudo nos planos de Deus, porque depois disso, o apóstolo João, ele tem a visão de Deus e escreve o livro do Apocalipse. E aí Deus mostra a revelação de tudo aquilo que iria acontecer. Nos primeiros séculos, irmãos, da igreja, a perseguição era muito ferrenha mesmo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, o escritor aqui aos Tessalonicenses, ele foi morto degolado, a mandato de Nero. Nero, ele era tão carrasco, que a história vai dizer que ele tocou fogo, ele queimou metade da cidade de Roma e colocou a culpa nos cristãos, perseguia os cristãos. O apóstolo Pedro também foi morto através aí de uma grande contribuição de Nero. Então nós vemos que os apóstolos, eles passaram extremas dificuldades para pregar o evangelho no início da igreja cristã, no início, né, de quando Jesus é levado aos céus. Mas Jesus tinha dado uma ordem. Jesus tinha dito que eles teriam que ir pregar o evangelho a toda criatura e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a eles a guardar tudo aquilo que Cristo tinha mandado. Vejam o tamanho do desafio. Veja o tamanho da dificuldade que o apóstolo Paulo, juntamente com os outros apóstolos, também passaram para pregar o evangelho, né? Então, aqui em Tessalônica, quando ele chega juntamente com Silas, o apóstolo Paulo passa problemas seríssimos, né? Não foi morto, provavelmente porque não foi encontrado. Primeiro, porque Deus não permitiu, e também porque ele não foi encontrado. Então, nós vemos, meus irmãos, que Tessalônica não era uma cidade nada fácil. Olhando aqui em Atos 17, nós vemos que os judeus eram ferrenhos e tinham um desejo muito grande de extinguir o cristianismo. Agora sim, voltando para a 2 Tessalonicenses, expondo o texto bíblico, conhecendo melhor ali um pouco daquela cidade, um pouco do que aconteceu e um pouco da cultura do povo judeu de lá. Então nós vemos aqui Paulo se identificando no primeiro versículo, ele dizendo Paulo, Silvano e Timóteo. Então a tradição vai dizer que esse Silvano era o próprio Silas, né? E a segunda carta aos Tessalonicenses foi escrita também quando Paulo estava em Corinto. Então nessa época foi que Paulo escreveu juntamente com Silas e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus. Então Paulo, ele diz quem ele é, e aí saúda aquela igreja, e ele começa de fato agora a tratar de alguns assuntos. Nós vamos tratar por blocos, mais ou menos de 3 em 3 versículos, vamos fazer essa exposição, ou de 4 em 4 versículos. Primeiro Paulo diz, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira,
e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Veja, Paulo começa glorificando a Deus, né? Pela vida da igreja. Ele começa glorificando a Deus pela vida da igreja, pelo pensamento da igreja, por tudo aquilo que a igreja estava vivendo, e ele começa a se orgulhar da igreja e diz que é justo honrar os irmãos. E ele começa a dizer os motivos pelos quais ele está feliz com a igreja de Tessalônica. O primeiro motivo é a fé crescente sobremaneira, que a gente encontra nos primeiros versículos. Essa palavra sobremaneira, meus irmãos, no grego, ela tem um significado que descreve um crescimento orgânico como de uma planta. Veja que coisa interessante, né? O significado dessa palavra aí, sobremaneira no grego, a palavra que Paulo usa aqui, quer dizer que a igreja está crescendo como uma planta, ou seja, ela está sendo regada pela doutrina dos apóstolos, e uma planta, quando cresce, ela não volta mais, ela sempre continua em crescimento constante até chegar ao seu nível máximo de crescimento. Então Paulo está dizendo aqui que a igreja de Tessalônica tem um crescimento constante, forte, baseado em Deus, então, que é a fé. A fé deles estava crescendo muito, a confiança em Deus estava crescendo muito. Esse é o primeiro motivo que leva Paulo a glorificar a Deus. Sabemos que a fé é a certeza das coisas que não se veem, né? A certeza das coisas que a gente espera. Então, a fé dos tessalônicos era voltada para Cristo Jesus, a volta de Cristo Jesus. Eles acreditavam fielmente que do mesmo jeito que Jesus subiu, ele iria voltar. A segunda coisa que Paulo coloca aqui é o amor mútuo, aumentando o amor deles. Cristo disse: nisto conhecereis que vocês são meus discípulos, no que amares uns aos outros. Então, é o amor mútuo. Os ensinamentos de Cristo estavam dentro da igreja de Tessalônica, estavam fazendo o povo a cada dia ter e viver um cristianismo mais profundo. O amor mútuo aumentando, demonstra crescimento por larga distribuição, ou seja, aquele crescimento que cresce de forma muito forte, né? Esses pontos, irmãos, nós trazemos para nós hoje. Da mesma forma que Paulo parabeniza aqui a igreja de Tessalônica, nós também devemos ser assim. Ter fé crescente, ter amor mútuo uns pelos outros. E Paulo também fala da constância na fé, em meio às perseguições e tribulações suportadas. Nós lemos lá em Atos 17 as tribulações que Paulo passou, né? A perseguição que ele passou. Só que ele passou um tempo lá na Tessalônica e depois saiu, foi para outras cidades. Imagina os irmãos que ficaram naquela situação. Por isso que Paulo chega parabenizando mesmo os irmãos, porque eles estavam suportando, meus irmãos, suportando a perseguição, suportando todas as perseguições que os judeus estavam fazendo, né? No verso 5, a Bíblia vai dizer assim: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Então aqui, Paulo ensina a igreja que em meio às tempestades da vida da igreja, é que Deus revela ou evidencia o reto juízo, para que a igreja seja considerada digna do reino dos céus. Aqui eu queria destacar uma coisa. Uma igreja verdadeira sempre vai passar por perseguições e por aflições, por dificuldades. Toda igreja verdadeira. Isso é sinal do reto juízo de Deus. E vou dizer mais, irmãos. Essa história de teologia da prosperidade, essa história do evangelho coaching, da autoajuda, que está tanto na moda hoje, isso é uma grande heresia.
Nós não vemos o apóstolo Paulo chegando para Tessalônica, ensinando a eles nenhum método de marketing para que a igreja cresça. Nós não vemos Paulo ensinando aqui a Tessalônica nenhuma metodologia de autoajuda para que os irmãos passem pela tribulação. Simplesmente ele parabeniza a igreja pela fé. Esse é o método. As parabenizações do apóstolo Paulo é o método que a igreja deve seguir. A fé crescente, o amor mútuo uns pelos outros e a constância na fé e suportar as perseguições e tribulações. É isso que a igreja vai passar enquanto nós estivermos aqui na terra. Firmes no Senhor Jesus, com as consolações do Espírito Santo que está em nós, para conseguirmos vencer, meus irmãos, essa vida aqui e ganharmos a nossa vida lá no céu. Não é verdade? Então Paulo fala aqui que todas essas perseguições são sinais do reto juízo de Deus, não é? Enquanto estivermos aqui, vamos passar por isso. Vamos ter que passar. Mas isso vai demonstrar que a igreja é digna de entrar no reino de Deus. Uma igreja que não passa por tribulação, não passa por perseguição, ela não vai entrar no reino de Deus. Porque Jesus Cristo mesmo disse que a porta é estreita, o caminho é apertado, meus irmãos. O caminho da salvação é apertado. Então, se uma igreja anda pela porta larga, se uma igreja anda pelo caminho fácil, é um sinal de que essa igreja não é igreja. Não é igreja. Uma igreja que ensina qualquer outra doutrina que não seja Cristo Jesus, ressurreto, crucificado e ressurreto, para nos dar salvação. Duvide dessa igreja. Duvide da autenticidade dessa igreja. Paulo, a partir do versículo 6, ele diz assim: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Aqui, no versículo 6, Paulo está dizendo que se de fato é justo, Deus vai dar a paga a todos aqueles que atribulam a igreja, a todos aqueles que perseguem a igreja, meus irmãos. A todas aquelas pessoas que se levantam contra o evangelho, Deus é quem dará a paga. Muitas vezes nós pensamos que nós temos que fazer alguma coisa contra as pessoas que se levantam contra a igreja, né? Usar a carne, a força física contra essas pessoas. Mas não, isso é um engano. Na verdade, Deus é quem dará essa paga. Deus é quem fará com que essa pessoa entenda e seja julgada por todos aqueles malefícios que fez pela igreja do Senhor. Nós temos um dono, nós temos um Criador, nós temos um Pai. E o nosso Pai cuida de nós. Meus irmãos, versículo 7, Paulo continua dizendo assim: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Veja, Paulo está dizendo que nós teremos alívio. Nós teremos alívio. Agora, esse alívio não é aqui na terra. Esse alívio não é um alívio terreno, certo? É verdade que nós teremos momentos de alívio, mas alívio definitivo a igreja só terá quando nós entrarmos no céu, quando nós entrarmos na presença de Jesus. E vai ser manifesto esse alívio na vinda do nosso Salvador. Por isso que a maior de todas as pregações, meus irmãos, é Cristo Jesus, a sua morte, ressurreição e a sua vinda. Quando ele vir, ele vai nos dar o alívio que a igreja tanto precisa. Estamos passando por um momento difícil, o Covid-19, acontecendo tragédias aqui no Brasil, não é? Alívio só na volta de Cristo. Enquanto ele não vem, meus irmãos, vamos pregar o evangelho, vamos ganhar almas para Jesus, vamos mostrar para esse mundo que a igreja é sal, que a igreja é luz. No versículo de número 8, Paulo diz: Cristo virá em chama de fogo, né? Com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Todos aqueles que não obedecem
eles vão se ver com o próprio Cristo. É Cristo a quem julga, não somos nós. Como crentes em Jesus Cristo, nosso papel nessa terra não é julgar as pessoas, mas é de levar a verdade do Evangelho, é de levar a palavra de Deus, é de levar a Cristo Jesus. E o julgamento nós deixamos para que Jesus julgue. Eles sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Veja, Paulo aqui está dizendo, essas pessoas que não obedecem ao Evangelho, eles vão sofrer pena. E pena muito cara, porque eles vão ser banidos da face do Senhor. Eles vão ser destruídos eternamente. Como isso é forte, meus irmãos, como isso é chocante. Não é? E quantas pessoas aí não querem ouvir o Evangelho, não querem escutar a palavra de Deus, nós pregamos e não querem saber. Aqui na comunidade que eu pastoreio é assim, é difícil, as pessoas não querem ouvir a palavra. Somos perseguidos por amor de Cristo aqui, perseguidos muitas vezes de forma ferrenha, mas Cristo Jesus tem feito também grandes milagres através da sua palavra. Então, meus irmãos, o nosso papel é pregar o Evangelho. Verso 10, Paulo diz, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o vosso testemunho. Então, quando Cristo vier, ele vai ser glorificado. Nós vamos glorificá-lo. Ele vai julgar todos aqueles que não aceitaram. A igreja irá morar com Deus nos céus. Todos nós iremos nos encontrar diretamente com Cristo. Iremos ter o nosso corpo glorificado, não é? E aí, meus irmãos, nós vamos compreender o porquê das tribulações que nós passamos aqui. O porquê das dificuldades que a igreja passa aqui, né? No versículo 11 ele diz, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Mesmo a igreja de Tessalônica sendo uma igreja batalhadora pela fé, sendo uma igreja que serve a Cristo Jesus, mesmo assim Paulo diz que não vai deixar de orar pela igreja. Nós não devemos deixar de orar quando a igreja vai bem. A igreja tem que ter vida constante de oração, momentos ruins e bons. Isso é uma grande lição que Paulo nos ensina aqui, né? No verso 12 também ele diz, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus. Meus irmãos, diante dessa exposição bíblica, o propósito aqui, no final do capítulo 1, o propósito é que o nome do Senhor sempre seja glorificado em nós. Em tudo que nós fizermos, nós sempre devemos pensar, será que o nome de Cristo está sendo glorificado na minha atitude, naquela minha ação que eu estou fazendo, nas minhas palavras? Será que o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado nos meus pensamentos? Será que o nome de Cristo Jesus está sendo glorificado na minha vida, no meu palavreado, na minha vestimenta? Em tudo, como cristãos, o nome do Senhor Jesus tem que ser glorificado em nós. Em tudo. Por isso que Paulo diz aqui, a fim de que o nome do nosso Senhor seja glorificado em vós e também o de vós nele, né? Se nós glorificarmos a Cristo com o nosso corpo aqui, quando Cristo virá, quando ele vir, nós seremos glorificados nele. Veja que coisa tremenda. A igreja passa por perseguição? Passa. Passa por tribulação? Passa, meus irmãos. Mas nós devemos imitar o zelo da igreja de Tessalônica, nós devemos imitar todos esses elogios que Paulo faz a Tessalônica. Que nós possamos seguir um pouco desse exemplo, que nós possamos ter a nossa fé crescente, sobremaneira como eles tinham, que nós possamos amar mutuamente os nossos irmãos, porque o amor é o cumprimento da lei, que nós possamos passar por todas as perseguições e tribulações sem abalar a nossa fé. Sigamos o exemplo da igreja de Tessalônica e o exemplo do apóstolo Paulo. Meus irmãos, que Deus abençoe.
Fico muito feliz por poder estar compartilhando com vocês a palavra de Deus e que os irmãos tenham um dia agraciado pelo Senhor Jesus. Deus abençoe.